Gente, todo mundo acho que conhece, né? Eu sou a Júlia. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que tem feito muito parte da minha vida e que eu tenho percebido que acho que para vocês também tem sido recorrente, que é sobre confiança. E para começar, eu quero orar, tá bom? Que o Senhor possa usar a minha vida para falar com vocês. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por todas as oportunidades, Deus, que a gente tem vivido aqui. Quero te agradecer porque a gente pode estar aqui aprendendo mais, Senhor, juntas, Deus. Que o Senhor esteja usando a minha vida agora para falar com elas, que não seja a Júlia falando, mas que o Senhor fale através de mim, que eu seja instrumento nas tuas mãos. Assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Então, o título da minha capela é 3 verdades para se lembrar da tempestade. E eu quero ler com vocês o texto de Marcos 4, do 35 ao 41. Vou começar, tá bom? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui eu acho que é um texto muito conhecido por todo mundo. É um texto que ele foi um acontecimento após o ensino de Jesus para uma multidão. Então ele ensina durante o dia para essa multidão e quando vai ficando mais tarde, ele vai para o outro lado do rio, do mar, no caso, com seus discípulos. Alguns barcos o acompanhavam e tal, e começa uma grande tempestade, né? E os discípulos ficam desesperados e eles ficam sem saber o que fazer. Eles se deparam com Jesus dormindo e eles ficam tipo: Cara, vocês não vão... Jesus, você não liga que a gente vai morrer? A gente está aqui numa tempestade e o Senhor não vai fazer nada? E eu me vejo muito nesses discípulos quando eu olho para a minha vida, quando as situações vêm e eu vejo que eu não consigo sozinha e parece que Jesus está tipo, de olhos fechados e não está nem aí para o meu problema. Parece que ele está realmente dormindo e esqueceu que eu existo, esqueceu que eu preciso de ajuda. E eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que o medo surge, e ele surge porque a gente não tem fé o suficiente. A gente não crê de todo o coração no Senhor Jesus e a gente sempre esquece que Ele está conosco e a nossa fé é muito pequena, assim como desses discípulos. Eles sabiam quem era Jesus, eles conviviam com Jesus o tempo todo, ele ensinava para eles o tempo todo, eles viam os milagres acontecendo e mesmo assim eles tiveram medo, mesmo assim eles não confiaram que o Senhor estava cuidando deles. Então, o primeiro passo para a gente poder lidar com a confiança, com a falta de confiança, é reconhecer essa incredulidade e sempre trazer o nosso coração para perto do Senhor. E aí, eu quero trazer essas 3 verdades, que são coisas que me ajudam a trazer o meu coração para o Senhor de novo e relembrar quem Ele é, tudo que Ele faz por mim, para que o meu coração realmente se foque nele e esqueça da tempestade e descanse. Então, a primeira verdade, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: Jesus está sempre presente. Ali no barco, ele sempre esteve presente. Desde o momento em que eles saíram da terra firme, ele não deixou de estar com os discípulos, ele não deixou de cuidar deles ali. Mas eles se esqueceram disso. Eles viram Jesus dormindo e eles se esqueceram que ele era Deus e que ele estava ali para cuidar deles. E a gente, muitas vezes, acontece isso também. A gente esquece que Jesus está presente com a gente em todos os momentos, em todas as dificuldades. E por mais que muitas situações pareça que ele se esqueceu de nós e que ele não está cuidando, ele está ali presente, ouvindo nosso choro, ouvindo nossas orações. E
que Jesus era 100% humano também. E ele vivia justamente por causa disso. Então, ele viveu também as nossas situações, ele viveu nossas dificuldades, e ele sabe como é. Então, saber que ele está presente me ajuda muito a me acalmar e perceber que eu não estou sozinha. Embora as outras pessoas possam ir embora, talvez eu não tenha meus amigos por perto nos momentos mais cruciais assim, da minha vida, mas Jesus está sempre ali. E se Jesus está sempre presente, e eu sei que Jesus é Deus, então a segunda verdade é que, e que esse texto demonstra, é que nada é surpresa para Deus. Ele conhece tudo, o passado, o presente e o futuro. Ele já sabia que a tempestade ia surgir. Ele já sabia do que ia acontecer e ele dormiu. Porque ele estava tranquilo. Ele sabia que o Pai estava cuidando dele e de todos os discípulos. Então, lembrar que Deus não se surpreende, lembrar que a gente não precisa ter medo, porque Ele sabe de tudo, sabe do que aconteceu, sabe do que vai acontecer, traz segurança. Faz com que o nosso coração se lembre que a gente pode confiar tranquilamente. Então, relembrando, né? A primeira verdade é essa, de que Jesus está sempre com a gente. Que Ele é Deus e que Ele sabe de tudo. Ele tem total conhecimento dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e de tudo que a gente vai fazer, de tudo que a gente já fez, de tudo que a gente vai viver. E a gente precisa trazer essas verdades para a nossa vida mesmo e para as nossas situações, porque eu acho que principalmente aqui a gente vive muitas dessas situações de a gente ficar desesperado e esquecer que tudo isso o Senhor já sabe e Ele está cuidando. Então essas são as duas verdades. E lembrando, pensando nessa segunda verdade, eu lembrei muito, eu não sei se vocês já assistiram, eu espero que sim, mas as visões de Raven, que ela tinha as visões, né, do futuro e ela tentava, né, modificar as realidades para mudar os resultados. Então ela fazia de tudo para conseguir com que aquele resultado, aquela visão ruim que ela tinha tido não acontecesse. Só que ela via só uma parte da situação, então muitas vezes era uma situação muito tranquila e que ela vendo uma partezinha só parecia uma coisa absurda. E com Deus não é a mesma coisa. Ele conhece o todo, ele conhece a história toda. Então, o plano dele também faz parte do todo e olha para o todo. E eu acho que essas coisas são importantes da gente se lembrar. E aí, a terceira verdade, ela tem a ver com esse último versículo. Como eu disse, esse texto ele foi um acontecimento real, né, que Jesus teve com os discípulos, e ali naquele momento tinha o objetivo de demonstrar para os discípulos que ele era o Messias. Ele ter esse controle do ventre, do mar, da natureza, demonstrava que ele era realmente filho de Deus. Então, a terceira verdade que eu preciso me lembrar é que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e ele é soberano sobre todas as coisas. Como diz Colossenses 1, a música, vocês conhecem? Ele é soberano e ele tem total supremacia de tudo que acontece sobre todas as coisas. Então, nada foge do controle dele. Nada que acontece, ele perde o controle. Às vezes a gente vive algumas situações muito difíceis. Eu, por exemplo, lembro que em 2020 eu tive muito essa crise. Porque um pouco antes da pandemia, em fevereiro, eu perdi meu avô do nada. Assim, de uma semana para outra, ele morreu por causa de um erro médico. E eu ficava assim, desesperada, pensando, Deus, como o Senhor, sabe, parecia que ele tinha perdido o controle, parecia que esse não fazia parte do plano dele, que alguma coisa tinha acontecido e que tinha tudo saído do controle dele e minha vida estava virada de cabeça para baixo. Eu era muito próxima do meu avô, foi o meu avô que me apresentou Jesus da forma mais real, assim, com a vida dele mesmo. Então, foi um desespero, parecia que Jesus tinha abandonado a história. E que a minha história, eu não estava mais sendo vista por Deus. Mas isso nunca aconteceu. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que todas essas três verdades, de que ele está sempre presente, é muito real. De que ele sabe todas as coisas e que ele é filho de Deus, portanto ele é soberano sobre tudo. Essas três verdades, elas precisam
estar fixas na nossa mente para que a gente possa lidar com situações como essa. Que parece que está tudo acabado, está tudo fora de controle. E foram essas 3 coisas que me ajudaram nessa situação. A minha crise de fé durou, acho que uns 5 meses, para eu conseguir aprender e realmente colocar essas verdades no meu coração para que elas viessem à tona. Todas as vezes que eu ficasse triste e pensasse besteira de que Deus não está cuidando de mim. Porque a verdade é que Ele está. E mesmo sabendo de todas as verdades, muitas vezes o nosso coração ele se distancia da confiança que a gente tem que ter no Senhor. E é muito fácil disso acontecer porque a gente esquece de tudo que Deus já fez, a gente se esquece de quem Deus é. E às vezes parece que os nossos pensamentos, as situações que a gente vive são muito maiores do que o nosso Deus. E essa não é a verdade. Então, para que a gente possa lidar com tudo isso, tem alguns passos para que a gente consiga lidar com a tempestade que surge ao longo dos nossos dias, principalmente aqui dentro. Então, o que fazer diante da tempestade, sabendo que a gente não precisa ter medo? Existem alguns passos que a gente pode tomar. O primeiro deles é reconhecer que a gente não consegue sozinho e que a gente não crê de fato assim no Senhor, que o nosso coração muitas vezes se desvia das verdades da Bíblia e da confiança que a gente precisa ter no Senhor. Então, reconhecer a nossa incredulidade e a nossa incapacidade de resolver tudo sozinha é o primeiro passo para a gente poder passar pela tempestade de uma forma que a gente saiba descansar. O segundo passo é orar e pedir perdão, reconhecendo essa incredulidade e pedindo para que Ele nos ajude a confiar mais e clamar por ajuda também pelas situações da tempestade. O erro dos discípulos não foi clamar para Jesus ajudar eles na tempestade, mas foi o medo que eles sentiram e a falta de confiança. Tanto que eles perguntam, não te importas que morramos? Essa frase, essa fala deles demonstra essa falta de confiança. Eles foram no desespero para Jesus, mas eles provavelmente já tinham tentado todas as outras coisas, porque eles esqueceram que quem estava ali com eles era o Filho de Deus, que era o Messias, o Salvador, que poderia salvar eles do próprio pecado deles. Então, o que era uma tempestade perto do pecado que estava dentro deles, sabe? E o terceiro é a gente sempre estar relembrando essas memórias e descansar mesmo no Senhor. Trazer essas verdades da nossa realidade e repetir mesmo. Então, uma coisa que eu fazia era escrever essas verdades na minha mão, no meu braço, para eu me lembrar ao longo do dia. Como eu disse, foi em 2020, então foi ao longo da pandemia. Então eu me deparei com muitas situações em que eu tive que me relembrar disso. E fez muita diferença para mim ter essas verdades sendo relembradas, assim, sabe? Porque, como eu disse, a gente precisa disso. E aí eu quero passar uma música para vocês que também fez muito parte da minha vida nessa época. E ela tem uma parte dela que fala que quero aprender a descansar em ti. Então eu vou deixar a música tocar e eu quero que vocês reflitam mesmo e aproveitem para orar, reconhecendo essa falta de confiança e pedindo mesmo ajuda do Senhor. Então eu vou colocar. Ao mesmo tempo
de que a gente pode confiar no Pai. A gente pode confiar naquele que nos criou, que nos conhece e que conhece toda a história, todo o plano que ele tem pra gente. Então, que a gente coloque essas verdades no nosso coração e viva baseado nelas, viva com essa certeza. Então, eu vou orar para a gente. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, todos os dias e tem se feito presente, Pai, aqui em nosso meio. Quero te pedir que tudo que eu falei aqui, que eu tenho certeza que não fui eu, que realmente encontre o coração dessas meninas, Deus, e que quando as adversidades chegarem, quando os problemas chegarem, elas possam se lembrar dessas verdades. Que elas possam se lembrar que o Senhor é um Pai cuidadoso e amoroso e que tem controle sobre todas as coisas. E que elas possam descansar nessas verdades, que elas possam descansar no teu amor, Deus. Assim que eu oro, em nome de Jesus, amém.